Agora esta chamada está sendo gravada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 35. O Senhor Krishna disse: Ó Arjuna, não deves mostrar misericórdia soltando este parente de um Brahmana, Brahma Bandhu, pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Verso 36. Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga. Tampouco ela mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, que é a criação fenomenal, chamada mundo material, e vagando no ciclo do Sansara através dos repetidos nascimentos e mortes, e experimentando a decepção, a frustração, a dissolução e constantemente o renascimento. Porém, devido à sua compaixão imotivada ao progresso da evolução da alma condicionada, o mestre espiritual está bondosamente abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendente e assim libertando-me para todo sempre do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes e suas misérias concomitantes. A tal mestre espiritual, que é o libertador da alma, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tathasthu, que assim seja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, eu vou fazer aqui a leitura do verso em sânscrito, tá? Então, nós estamos lendo do capítulo 1, do canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Mas que o filho de Drona, o nome dele é Ashvatthama. Então, eu vou ler o verso 35 e o verso 36 no sânscrito. Mainam bhatarashi tratum brahmabandhu imandhati soa yoaso anaga suptam avadini shibalakam om hatan brahmatan unmatan suptam bhalan striyan jadan prapanan viraham bhitan Naripunhanti Dhammavi. Om. Muito bem. Então, agora, vamos entrar aqui na dissertação. Eu vou trazer um tema aqui um pouco desconfortável para se ouvir na primeira instância, né? Mas a contextualização devida se faz necessário. Então, quero, antes de dar início, eu gostaria de agradecer aí, tá, a participação dos voluntários nesse SEVA, a fazer
conduzir a sala dos mantras, fazer as leituras do Gotas Védicas, ler o verso, participar da sala dos mantras de maneira integral, né, com a mente e o espírito presente. Todo esse evento que se faz, todo esse passo que se dá, é uma peregrinação sagrada. Tá? Nos períodos anteriores, para você ir até um local sagrado, você tinha que se locomover analogicamente, o que significa fisicamente. Mas as nossas capacidades místicas estão se expandindo ou se tornando reais a partir de tecnologia. Eu já falei assim algumas vezes aqui, né, e vale a pena lembrar sempre, que a diferença entre magia, misticismo e ciência é o conhecimento que se tem dos métodos pelos quais isso é possível. Então, uma coisa pode ser entendida como mágica ou mística, e outra coisa pode ser entendida como ciência. E a diferença entre elas é simplesmente o conhecimento da tecnologia envolvida na operação. Como se utiliza o recurso. Por exemplo, voar. Para quem não é pássaro, voar é um poder místico. Levitar é um poder místico. Mas, na estação espacial, no centro de treinamentos da NASA, por exemplo, a pessoa pode levitar por ausência de gravidade. Ela levita. Isso é místico, mas, como se trata de um processo replicável e controlável através de tecnologia, nós chamamos isso de ciência. Então, aquilo que nós entendemos e conseguimos replicar, chamamos de ciência. E aquilo que nós não entendemos e não conseguimos controlar, chamamos de magia ou de misticismo. A capacidade de se expandir em muitas formas simultaneamente. O Padre Pio, por exemplo, tinha o chamado poder de bilocação. Né? Então, ele podia estar em alguns lugares simultaneamente ao mesmo tempo. Isso era considerado um poder místico. Agora, por exemplo, são pessoas que estão em diferentes partes do mundo ou do país. Eu estou aqui, num local específico, e todas vocês estão me vendo simultaneamente. Isso é um poder místico. Se esse tipo de tecnologia fosse apresentada na corte do rei Luís XV, que é o chamado Luís Sol, o rei Sol, o rei da França, um dos imperadores mais ricos que a história já teve, ele consideraria isso mágico ou místico. Atualmente, para nós, é comum. Nós chamamos isso de ciência. Então, a tecnologia envolvida, o controle da tecnologia, o domínio da tecnologia e a replicação dessa tecnologia, nós chamamos de ciência. Né? Mas, em termos da ausência dela, se fala de místico. A Bhagavad Gita, por exemplo, que nós estudamos a Bhagavad Gita, esse próprio livro, Srimad Bhagavatam, que nós estamos estudando, né? Ele é compilado numa circunstância que nós chamaríamos de místico. Por exemplo, o Sanjaya, ele estava no palácio do rei Dhritarashtra, narrando o evento e até a conversa em particular de Krishna. E Krishna estava a algumas centenas de quilômetros longe do palácio. Arjuna também estava a algumas centenas de quilômetros longe do palácio, em um campo de batalha isolado. O rei Dhritarashtra estava no palácio, acompanhado do Sanjaya, que era um místico, que conseguia fazer transmissão online dos eventos. O Dhritarashtra era cego, mas o Sanjaya conseguia descrever a cena e o Dhritarashtra podia, inclusive, visualizar essa cena. Só que o Sanjaya estava a algumas centenas de quilômetros à distância. E isso é poder místico. Então, agora nós podemos fazer isso através da transmissão de imagens online. Nesse exato momento, tem milhões de imagens atravessando o seu corpo. Né? Um passarinho pousando numa flor em algum lugar paradisíaco em alguma parte do mundo. Um soldado sendo ferido nesse exato momento na guerra da Ucrânia. Um bebê que nasce. Todas as imagens estão atravessando o seu corpo nesse momento.
por frequências de ondas. Essas imagens, elas estão diante de você nesse momento, por frequência de ondas, só que elas não estão visíveis. Então, se o equipamento for sintonizado com a frequência de ondas dessas imagens, automaticamente você pode vê-las na sua tela. Isso, em outras ocasiões ou em outros períodos, seria considerado magia. Atualmente, nós chamamos isso de tecnologia ou ciência, porque nós dominamos a estrutura física que é possível, que torna possível essa realidade. Então, aquilo que em determinado momento nós chamamos de magia ou de misticismo, em outro nós chamamos de ciência, que envolve o conhecimento. Então, o conhecimento, ele não elimina a magia, a força da magia. Ele revela como a magia é feita, mas não elimina a força da magia, né? Por exemplo, transmitir imagens online continua sendo mágico. Nós passamos horas diante de uma tela vendo essas imagens. Essa é a força da magia. E nós não temos nenhum plano de interromper isso. Tal é o encantamento que essa magia produz, o efeito que ela produz sobre nós. Nós vamos querer continuar vendo as imagens, interagindo, produzindo imagens, transmitindo imagens daqui para o Japão, do outro lado do mundo, na velocidade da luz, praticamente. Uma imagem é transmitida. Isso é místico, é mágico, é encantador, é fenomenal. Mas nós chamamos de ciência porque conseguimos controlar e replicar isso daí. Porém, a força mística ou mágica do encantamento continua do mesmo jeito. Inclusive, nós ansiamos ou esperamos que esse encantamento aumente. Agora, por exemplo, a inteligência artificial aumentou o encantamento. E a cada vez o processo do encantamento aumenta mais com a utilização de tecnologia. Então, o conhecimento, ele produz entendimento de como as coisas são e, ao mesmo tempo, mantém ou preserva a sua qualidade de ser, não é a sua qualidade de ser fenomenal. E por que eu estou falando isso? Veja bem, aqui nessa fala da Bhagavad Gita, vocês vão ouvir, estão ouvindo, isso aqui quem está falando é o próprio Krishna, que está mencionando os eventos que estão em andamento, tá? Então, no caso ali, a gente tem uma pessoa que matou crianças, tá? Eram 5 crianças, e está tendo uma discussão sobre o que vão fazer com o criminoso, né, no caso. Então, Krishna está dizendo o seguinte, olha só. Ó Arjuna, bom, vamos lembrar que Krishna, ele está sendo proposto aqui perante nós como sendo a suprema personalidade de Deus. Essa é uma proposta. Você não precisa acreditar nisso, não é obrigatório acreditar nisso, você também não precisa se forçar a acreditar nisso. O conhecimento espiritual, ele não depende de você se forçar a acreditar em nada. É um conceito errado que nós temos, de que nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Não é assim. Nós temos que entender. Se for entendível, está resolvido. Se não for entendível, é porque possivelmente não está correto. Então, é assim que funciona o conhecimento espiritual. Ele tem que ser racional. Conhecimento espiritual que prescinde ou que menospreza a sua capacidade racional é incompleto. Porque o conhecimento espiritual, ele é superior. Uma coisa superior inclui uma coisa inferior e apresenta dados um pouco mais completos. Por exemplo, os nossos smartphones, eles são telefones que fazem transmissões de voz. Os telefones antigos, discados, também faziam isso. Os nossos telefones fazem isso e também transmitem imagem. Nossos telefones são superiores. Uma coisa superior inclui uma função
anterior e apresenta dados a mais do que a função anterior. E a isso nós chamamos de evolução, coisas superiores. Então, o conhecimento espiritual, por definição, por ser superior, não pode, de forma alguma, renunciar, menosprezar ou subestimar a nossa capacidade racional, a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela não pode ser abandonada em detrimento da espiritualidade. Quando a espiritualidade exige que você abandone a sua inteligência, então ela já não é mais espiritual. Ela é um truque. É uma vaidade. Tá? E é conveniente também, porque como nós somos um pouquinho cansadas, vamos colocar assim, nós temos muita coisa para fazer, importante, como, por exemplo, não vou citar as coisas importantes que nós temos para fazer, porque são muitas, então nós não temos muita aptidão para se interessar por aprender os conhecimentos na sua dimensão digna que ele merece. Então a gente deixa para depois, porque nós temos muita coisa para fazer. Porém, o fato é que uma pessoa espiritual se interessará por entender os assuntos da espiritualidade, partindo do princípio da inteligência e do bom senso. A ausência de bom senso te dá uma prerrogativa ou um direito questionável de ter fé. A fé significa que você renuncia à sua inteligência, que você renuncia ao seu bom senso, que você renuncia ao seu critério coerente para acreditar em algo que você ouviu falar. Isso é fé. Por um tempo funciona, depois para de funcionar. E o tempo que ele funciona com um grande esforço, porque você tem que fazer um grande esforço para ter fé. E às vezes ainda assim não funciona. Entretanto, a compreensão, o entendimento de como as coisas funcionam, resolve o problema da fé, porque a compreensão é superior à fé. Algo que nós compreendemos, não precisamos mais acreditar. Porque ele já funciona por compreensão. Isso é superior à fé. A fé, como a gente mencionou algumas vezes, muda. Tem pessoas que têm fé em uma religião específica por 20, 30 anos e muda de fé. Muda de religião. E passa, inclusive, a atacar a religião anterior. Tem pessoas que deixam a fé para se tornarem ateus. Tem pessoas que se revoltam contra a fé. A fé é um artigo frágil, volátil, extremamente inflamável. Tem pessoas que matam em nome da fé. Tem pessoas que se matam pela fé. Isso não é racional. Então, nós temos que ter razão, nós temos que ter racionalidade, nós precisamos pensar em termos daquilo que é prático e que inclui a inteligência. Então, a proposta de que Krishna é a pessoa suprema não é obrigatoriamente uma necessidade para você acreditar nisso. O que você deve fazer é ouvir a sequência da proposta. Por que seria? Porque essa pessoa que está sendo proposta como a pessoa suprema seria. Quais são os argumentos que justifiquem isso? Porque essa pessoa Krishna, ou aquela pessoa, ou aquele outro Deus, eles estão sendo propostos como Deus, quais seriam as justificativas que fundamentariam essa afirmação e que eu pudesse, com segurança e com satisfação, acolher na minha mente e no meu coração? Essa é a nossa posição. Nós somos como compradores de um produto. E o vendedor, cabe ao vendedor a responsabilidade de demonstrar que o produto é confiável e válido. O comprador, ele não precisa se esforçar para que o produto seja válido ou seja confiável. Ele só precisa ouvir o vendedor. Essa é a função, é assim que funciona. Então, os conhecimentos espirituais, a pessoa que está ouvindo, ela não precisa necessariamente se forçar a acreditar. O que ela tem que fazer é ouvir com racionalidade,
com a mente aberta para entender o que está sendo falado. Tá? Então, eu vou falar uma coisa aqui agora que tem a ver com essa capacidade de entender com bom senso, e não com fé necessariamente, mas com bom senso principalmente. Tá? Olha aqui. Ó Arjuna, não deves mostrar misericórdia soltando esse parente de um Brahmana. Parente de um Brahmana significa quase um ser humano. Parente dos humanos. Quem são os parentes dos humanos? Os macacos, os animais. Eles são parentes nossos. Eles não fazem parte da nossa raça, mas nós convivemos com eles. Eles são nossos parentes. Então, essa é uma metáfora que pode ser usada, tá? Então, Brahmana significa uma pessoa de conhecimento. E quando eles utilizam essa expressão, parente de um Brahmana, significa que é uma pessoa que se faz passar por conhecedora, mas é, na verdade, um ignorante. Quando é que a gente identifica uma pessoa de conhecimento com uma pessoa ignorante? Quando ela abre a boca e fala. Ela pode parecer ser uma pessoa culta, mas dependendo do que ela fala, vai ser identificado a qualidade do ser. Então, parente de um Brahmana é uma expressão metafórica para dizer que a pessoa não é qualificada. Ela se faz parecer ser, mas tem comportamento inferior. Pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Tá? Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga, quer dizer, de sua proteção. Tampouco ela mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida. Bom, olha só. Essa fala está sendo dita pela própria pessoa suprema. Agora, vamos fazer o seguinte paralelo. Imagine que você é uma enfermeira em um hospital e chega uma criança. Essa criança, sabe, sofreu um acidente, queimaduras de 3º grau, está deformada, sentindo dores, e a mãe está desesperada, chorando. Você está ali, diante dessa cena, e se pergunta a si própria, internamente, onde está Deus que não protegeu essa criança? Tá? Outra criança entra. Ela foi violentada sexualmente por um pedófilo. Essa criança está em fase de óbito, sangrando muito. E entra a mãe com a criança nos braços, chorando desesperada, e você é o médico atendente e olha para a criança e se pergunta, onde estava Deus que não protegeu essa criança dessa violência? Então você pega um avião e vai até a Alemanha e vai visitar os campos de concentração de Auschwitz, como aconteceu com o Papa Ratzinger, eu acho que é isso daí. Quando foi visitar o campo de concentração de Auschwitz, entrou e se perguntou, onde estava Deus que não protegeu essas pessoas inocentes? E na parede tinha uma inscrição. Alguém, um prisioneiro, escreveu na parede. Eu espero que Deus exista, para que eu tenha tempo e oportunidade de eu demonstrar a Ele toda a minha raiva contra Ele, por ter nos abandonado. Então, diante desse quadro aqui, né, porque as pessoas morrem. E quem está fazendo isso? Né? O ditado não é quem Deus dá a vida, ele pode tirar a vida, não é assim que diz o ditado? Então, se ele está dizendo aqui que não se mata uma pessoa inocente, então por que nós morremos? Quem está nos matando?
quem criou esse mundo e por que nós estamos morrendo. Ele próprio está dizendo que não se mata uma pessoa inocente. Logo, se nós estamos em situação de uma condição em que nós passamos por essa experiência da morte, das duas, uma. Ou nós temos que saldar a nossa dívida, ou então resolver o nosso problema, ou se essa pessoa que está falando isso for realmente Deus, vamos supor que seja, ou ela está em contradição na sua própria fala, porque ela está dizendo que não se mata uma pessoa inocente, e nós estamos morrendo, e nós somos inocentes, do ponto de vista teórico, e ele criou esse mundo com a característica de que as pessoas morrem dentro dele. Então, qual é o mistério? E como pode, se ele está no coração de todos, se ele é o testemunha que acompanha todos no coração, como pode ele ver um serial killer, um pedófilo, um assassino planejando a violência e ainda assim continuar dando a esse assassino energia vital para ele concluir o plano dele? Ele poderia dar simplesmente um AVC no Hitler antes de ele declarar a guerra. Um AVC no Hitler, apenas, um acidente de carro. Sabe? Uma parada cardíaca no Hitler já seria o suficiente para evitar 6 milhões de pessoas mortas brutalmente nos campos de concentração. Uma embolia pulmonar seria o suficiente para que o assassino que vai matar aquele pai de família, que tem 3 filhos em casa esperando ele, já seria o suficiente para evitar essa tragédia. Mas embora Deus esteja no coração dessa pessoa, oferecendo a ela energia vital para que ela conclua o plano nefasto dela e testemunha disso. Em leis, né, nas leis, no sistema judicial, é assim. Se você mora numa casa com outro adulto e tem uma criança na casa, ou uma pessoa idosa, ou qualquer outra pessoa que seja, e essa outra pessoa está em situação de tortura, está sofrendo abusos, e você não denuncia isso para a polícia, se a polícia descobrir esse fato e você estava presente, foi testemunha e não falou nada, então você também entra como criminosa. Você responde processo por crime. Se você vê uma pessoa na rua e você se omite de ajudá-la, você pode ser, inclusive, indiciado também em algumas ocasiões. Então, se a testemunha ocular vê, não faz nada e não denuncia, então ela é considerada criminosa. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que Deus é onisciente, ele está em toda parte, também nós estamos querendo dizer que ele é testemunha de todas as atrocidades cometidas contra as pessoas também. Essa é uma afirmação bastante séria. Afirmar que ele é onisciente e controla todas as ações é verdadeira, mas ao mesmo tempo também é incriminadora. E como é que se resolve isso? Porque afinal de contas, a nossa motivação aqui, ou a nossa o nosso Dharma é inspirar vocês a despertar o amor a essa pessoa. Nossa, mas Devananda, eu não sabia de nada disso, agora você confundiu a minha cabeça. Não, você não sabia conscientemente, mas o seu inconsciente sabia disso. Tanto é que você
reza para Deus, você não ama. Normalmente não ama. Vamos ser francos, tá? Vamos ser francos. Nós amamos o pôr do sol, amamos um cachorrinho, nós amamos Deus de forma refratária. Mas a pessoa em si, seja franco com você. Quando você estiver sozinha, sozinho, pense, quando foi realmente o momento em que eu senti amor? E você sabe o que é amor. Você ama um filho, você ama um gatinho, você ama uma pessoa, então você tem experiência do que é amar. E por que esse amor não acontece? Por que que esse amor ele é virtual, ele é abstrato, ele é uma teoria? Por que que ele fica no campo da suposição, da proposição, no campo da oração? Por que que nós interpretamos amor a Deus com oração, com rezar para Ele? O que nos motiva a pensar dessa forma? Então, lá dentro do seu inconsciente, lá no fundo, tem ideias sobre Deus ou compreensões sobre Deus que te impedem de sentir amor a essa pessoa, porque te dão informação ou motiva para que você tenha um tipo de compreensão que distorce a realidade e te mantém numa condição de denunciador ou numa condição de cinismo em relação a uma pessoa que você desconfia, uma pessoa que você não acredita, uma pessoa que você questiona e, ao mesmo tempo, é a mesma pessoa que você, teoricamente, por medo, declara abertamente que ama. Então, é, eu vou concluir então aqui a minha fala. Amanhã eu vou continuar, amanhã eu vou fazer novamente a dissertação. Quinta, sexta e sábado, normalmente sou eu que faço. Eu vou dar sequência no raciocínio, tá? Eu vou terminar minha fala aqui com a seguinte provocação. Então, eu vou falar para vocês aquilo que eu falaria para mim mesmo, diante do meu espelho, aquilo que eu falaria para qualquer pessoa honesta e que eu considerasse uma pessoa digna e que me considerasse uma pessoa digna de fala e eu me considerasse essa pessoa digna como ouvinte, com base no meu respeito a uma pessoa pensante e a uma pessoa sincera na sua busca de compreensão da existência. Nós não amamos Deus. Nós rezamos para Ele. E rezar não é amar. E por que isso acontece? Tá? Então, esse conhecimento, ele é destinado para uma pessoa sincera, honesta, verdadeira e que realmente quer aprender a amar essa pessoa, compreendendo ela antes. Tá? Krishna, quando ele faz essa fala, cinco cinco crianças foram assassinadas por uma pessoa que, durante a noite, invadiu uma casa e decapitou cinco crianças na cama. E aí, capturaram essa pessoa foi trazida diante do pai dos filhos, e Krishna, a pessoa suprema, a pessoa em pessoa, diz: essa pessoa deve ser punida com a morte, porque ela infringiu crime. Não se faz isso com uma pessoa despreparada. E isso é pena de morte. Então ele está declarando pena de morte. Tá? Então, agora, a nossa situação, a nossa circunstância é que nós estamos no corredor da morte. Nós estamos no corredor da morte. E é uma questão de tempo até que a nossa, digamos,
sentença seja executada. Mas nós estamos num corredor. Já houve uma condenação. Qualquer pessoa que nasce nesse mundo já nasce condenada à morte. Agora, por que isso acontece? E teria uma forma de interromper isso? É possível? É possível provar a inocência a ponto de sair do corredor da morte e conseguir a liberdade? Ou é um fato que você já aceitou que você é um prisioneiro na cela, aguardando a condenação e ainda assim predisposta a renascer na cela novamente? Qual é a sua condição? Qual é a sua proposição de vida? Qual é a sua postura perante a existência? Você já aceitou essa condição? É isso que você quer? Talvez você não tivesse a compreensão clara da sua condição de existência, que é um corredor. A alma condicionada está numa cela, chamada corpo. Essa cela é dentro de uma penitenciária maior, dentro de uma prisão maior, que é a Terra. Você já tentou sair da Terra alguma vez? A Terra é uma prisão. As pessoas que tentam sair da Terra são puxadas de volta por uma força gravitacional que as impedem de sair da Terra. Se conseguirem sair da Terra, raramente conseguirão sair do sistema solar. Se conseguirem sair do sistema solar, raramente conseguirão sair da galáxia. Se conseguirem sair da galáxia, raramente conseguirão, impossível, sair do universo. Por conta das distâncias universais. É uma prisão muito bem articulada e sofisticada. E essa a nossa habitação nas últimas centenas de vidas. O que significa que toda vez que você renasce no chamado mundo material, você renasce dentro da cela. É um quadro triste? É. Mas se você quer resolver um problema, você tem que entender ele de frente. Você tem que compreender qual é o problema integralmente, para depois poder resolver. Então, compreender que a nossa situação, que a sua situação, que a nossa situação não é uma situação louvável, é uma questão de humildade inteligente. É uma situação complicadinha, complicada. Estar vivendo num corredor da morte, aguardando a sentença. Como que você se sente? Você já ouviu falar em depressão? Síndrome de pânico? Alguém já ouviu falar nisso? Hoje em dia não se fala mais tanto nisso, né? Antigamente se falava mais. Síndrome de pânico, depressão, angústia. Tem pessoas que se desesperam tanto com essa situação que desistem da vida antes de chegar o dia da condenação. É tão desesperador a situação que eles desistem antes da notícia final da condenação. Tem pessoas que se arrastam, vivem as vidas de maneira sofrida, cansada, e vão se arrastando, aguardando o momento da condenação. Todos estão em ansiedade. A indústria dos remédios é uma das mais poderosas do mundo, porque as pessoas usam muitas drogas para se entorpecer. O vício nas drogas. Então, todas essas condições que nós questionamos o ser humano, que nós criticamos o ser humano por ser assim, por ser assado, tem a ver com o fato de que ele está com medo. E numa situação assim, nós não conseguimos expressar, sentir a plenitude de amor porque nós temos muito medo. Esse medo permeia todas as nossas ações e define a qualidade psíquica, a nossa qualidade psicológica. Esse medo, ele influencia a nossa maneira de sentir o mundo e a vida. Então, ele precisa ser tratado.
Esse medo tem que ser tratado. E o conhecimento védico tem essa função, tratar esse medo. E, ao mesmo tempo, mostrar uma fenda na cela. Mostrar a porta da cela aberta. O conhecimento védico abre a porta da cela. E mostra, aponta a direção para fora da prisão, que é o ciclo do samsara. É por isso que se diz que o mestre espiritual, por compaixão e por não invejar a condição da alma condicionada, devido à sua compaixão e compreensão, liberta essa alma do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Talvez você não entenda o que isso significa plenamente. Mas nascer, já condenado a morrer, é um indicativo de que essa pessoa não está feliz e nem será feliz. Por mais que ela tente, toda a felicidade dela estará comprometida com o medo e a dissolução. Não é o ambiente apropriado para pessoas que estão destinadas ou que desejam serem felizes e livres. Por isso o conhecimento é libertador. O conhecimento é libertador. O mestre espiritual é libertador por quê? Porque ele transmite o conhecimento, é o conhecimento que liberta. Como foi dito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância que te mata constantemente. Você morre na ignorância e renasce devido à ignorância. A vida. Aí você vive uma vida inteira de uma batalha, de frustração, de decepção, de medos, de uma angústia. Eventualmente você consegue se livrar dos problemas e obtém alguns momentos de felicidade. Você vai levando assim com coragem, com valentia, porque você é valente, você é corajosa, então você segue adiante com esperança no coração. Mas se você não resolver a infecção, a bactéria da ignorância, a sua valentia e a sua coragem só diz que você é uma pessoa digna, mas não diz que você é uma pessoa livre, ou que você se libertará. Você tem que sair daqui. É o seu dever moral com respeito a si mesma. Tenha dignidade por você própria. Se dê essa dignidade. Liberte-se dos renascimentos e mortes. Não há inocentes aqui. Todos que renascem aqui, renascem cúmplices da violência coletiva fundamentada na ignorância. Liberte-se da ignorância. Ela é o seu principal e mais poderoso inimigo. Interesse-se em aprender os conhecimentos. Rezar para Deus é bom, mas se permanecer apenas nisso, é apenas terceirizar a Ele uma responsabilidade que nos cabe de demonstrar a nossa aptidão à inocência e à liberdade. Você tem que conquistar o seu direito de ser livre. Isso se faz com conhecimento. É por isso que esses momentos nossos aqui são tão importantes. Algumas pessoas fazem, como são inexperientes, fazem a sala dos mantras com ansiedade para sair o mais rápido possível, principalmente quando entra esses momentos do conhecimento dos gotas védicas, porque elas não estão aptas ou se entediam facilmente com o conhecimento. O que significa que a esperança delas é que motivar Deus com elogios vai fazer com que ele trabalhe por ela. É egocêntrico isso. Para não dizer narcisista. A responsabilidade da libertação das celas do samsara é nossa. Por isso nós temos inteligência. O que nós temos que fazer é se interessar por aprender a como nos libertar. E o conhecimento védico dá conta disso. Eu não estou mentindo para vocês. Eu não tenho nenhuma motivação para mentir para vocês. Vocês são como crianças, tateando no escuro, tentando encontrar o papai e a mamãe dentro da casa,
porque estão assustadas, acordaram à noite, estão assustadas, procurando o papai e a mamãe dentro da casa, porque as luzes estão apagadas. Por que eu teria que mentir? Por que eu quereria mentir ou iludir pessoas como vocês? Porque são pessoas sinceras, trabalhadoras, mães de filhos, são pessoas responsáveis pela segurança emocional daqueles que estão ao redor de vocês. Qual seria a motivação que eu teria para mentir para vocês? Para conquistar o respeito de vocês? Eu já tenho o respeito de vocês, naturalmente. Qualquer pessoa digna tem o respeito de outras pessoas dignas, naturalmente. Então, nós não estamos mentindo para vocês. Você tem que testar esses conhecimentos. Eles são libertadores e são definitivos. Bom, eu vou pausar aqui. Nós vamos, então, como eu disse, dar sequência, tá? Amanhã, hoje, quinta, sexta e sábado. Sábado, eu vou finalizar. O sábado, inclusive, eu queria aproveitar que nós, infelizmente, ainda não temos o cartaz, né, David? Sim, já está pronto. Já está Está pronto o cartaz da chamada do sábado? Sim, sim. Tá. Sábado nós vamos fazer um evento muito importante. Tá? Nós vamos apresentar a vocês um programa, um projeto muito importante. E nós gostaríamos de convidar todos vocês para que venham no sábado para ouvir, né, a nossa fala do sábado, que será um momento especial para todos nós. Tá? Nós vamos colocar o cartaz no grupo, mas vocês receberão o cartaz da chamada para o sábado individualmente, porque nós queremos realçar a importância de nós falarmos com todos vocês no sábado. Tá? Mas esses versos, eles têm uma sequência racional e nós vamos concluir o raciocínio no sábado. Tá? Então, hoje, assim, a gente fez essa provocação porque nós temos condições de emancipar o ser aprisionado à condição de ser livre. A decisão de sair é sua, é um fato, que você tem esse direito de opção. Mas, normalmente, o conhecimento faz com que você opte por querer sair da cela. Mas a primeira fase é que você entenda que a cela não é um ambiente favorável e que todos os seus sofrimentos se devem ao seu apego à ignorância, à sua relação de intimidade com a ignorância. E aí, nós estamos assumindo a responsabilidade dos remédios que nós ministramos. Se você pega remédio de uma outra farmácia ou de um outro médico, então é aquele médico que tem que administrar o remédio. É ele que tem que se responsabilizar pelo sucesso do tratamento. Nós, representantes védicos, em especial Vaishnavas, assumimos a responsabilidade pelos remédios que nós aplicamos. Então, nós nos comprometemos com a qualidade do resultado do tratamento que nós ministramos. Então, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando especificamente do conhecimento que nós ensinamos, com base nas escrituras védicas. Todo conhecimento é útil, mas o que nós precisamos é de um que seja definitivo, para resolver o problema de forma definitiva. Tá bem? Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigado por todas as pessoas que, né, assim, compuseram aí, né, a equipe que nos protege, nos auxilia. A Sala dos Mantras é um patrimônio nosso, é um benefício para todos nós nos beneficiamos com a Sala dos Mantras. Eu me beneficio com a Sala dos Mantras. Todos nós, nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, enfim, nossa vida se alimenta e se nutre da Sala dos Mantras. Então, todos aqueles que sustentam, nutrem, contribuem com, mesmo que de forma singela, a nossa egrégora, que é
o movimento que nós fazemos no caminho dos mantras, e quando você, de forma consciente, lúcida, interativa, responsável, faz o caminho dos mantras com a mente, o corpo presente, isso é servir aos demais, porque você injeta uma energia de qualidade na sala. E todos se beneficiam com a sua com a sua atitude de maternar os demais. Quando você faz bem feito, você está respeitando o outro. Você está honrando com dignidade o direito que o outro tem do seu respeito. Então você está amando o próximo. E você está seguindo o mestre, as orientações do mestre. E principalmente você fica mais saudável do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. E aqueles que estão ao seu redor se tornam pessoas mais saudáveis, porque você ficou mais saudável. Então, esforçar-se por ser uma pessoa mais saudável mentalmente é dar dignidade àqueles que convivem com você. É respeitar o ser humano que convive com você. E o descuido consigo mesmo também é o desrespeito ao próximo. Aqueles que amam você. Então, é isso que nós fazemos e é isso que nós manteremos. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hayom, Shanti, Namastê, Om, Tat Sat, Hare Krishna.